O mundo está parando de crescer e ninguém está preparado para isso. Olá pessoal, sou o Renan Souza e bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao Falando do Mundo. E hoje o assunto é muito preocupante. Cadê as crianças do mundo? Vamos aos fatos agora, pessoal. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o mundo nunca teve tanta tecnologia, tanta liberdade, tanto acesso à informação, a recursos, e algo começou a desaparecer. Cadê as crianças? É algo muito interessante. A Organização das Nações Unidas, com mais de 193 estados, membros, trouxe que a taxa para que o nosso mundo, para que a população seja estável, é de 2,1 filhos por mulher. É isso mesmo, 2,1 filhos na média. Hoje, mais da metade do mundo está abaixo desses números. Isso não é uma previsão, isso já está acontecendo. Existem escolas no Japão que estão sendo fechadas. A Coreia do Sul, pessoal, é isso mesmo, a Coreia do Sul tem uma das menores taxas de natalidade. É cerca de 0,7 filhos por mulher, é menos de 1 por mulher. Na Europa, cidades inteiras estão ficando vazias. É isso mesmo. Pense no Brasil. Caímos dos anos 50, 60 de 6 filhos por mulher para apenas cerca de 1,6. São dados muito importantes. Vamos agora olhar o que a ONU trouxe de uma pesquisa que ela fez trazendo dados, está aqui na tela, vamos dar uma olhadinha na tela, pessoal. De 1950, se vocês olharem ali em cima, tem uma média, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Cada mulher tinha mais de 5 filhos. Esse movimento vem acontecendo já há décadas. É um movimento que vem descendo. Agora, olha o que vem acontecendo no mundo. A gente simplesmente parou de ter filhos? Hoje estamos perto de 2, Estamos aqui em 2024, 26, entre 20, 21 e 24, a média vai estar girando entre 2,5 e caindo para 2 aqui, se vocês puderem avaliar. Então ela vem caindo de 50, 60, 70, 80. Cada década foi caindo mais a quantidade de filhos, de 4, 3,5, 3, 2,5, chegamos próximo à curva verde ali, de 2. De 2 filhos por mulher. Então existe um número crítico, que é dramático para a nossa sociedade, que é exatamente isso. Quanto mais a gente cai da média de 2,1 filhos por mulher, a gente vai ter um colapso no futuro. E isso é muito preocupante para os governos e para todos nós como sociedade. Se isso for diminuindo cada vez mais, as fontes da ONU e do banco da OCDE fala que, segundo a ONU, o Banco Mundial, a taxa ideal é de 2,1 por mulher. E hoje, mais da metade já está caindo, 1,5. Se a gente olhar no gráfico, até 2100, a média vai estar caindo para menos de 1 ou 1 filho por pessoa. Então assim, Renan, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque quando você aprende um idioma, quando você viaja, quando você aprende outras culturas, você entende a importância de respeitar outras culturas. O mundo é muito grande, é maravilhoso. E quando a gente entende que a tendência mundial é ter menos filhos, o que vai acontecer com a gente? Vamos agora continuar aqui com alguns pontos. Na Coreia do Sul, galera, tem menos de 0,7. O Japão vem envelhecendo. O Japão, só para vocês terem ideia, tem mais idosos que crianças. Então, vocês começam a imaginar daqui 30 anos, como vai ser? Vai ter muito idoso que já não estará mais presente. E como ficará? Quem vai sustentar? Quem vai trabalhar? Então, são situações muito diversas que a gente vai passar. Vamos pensar aqui também, Itália, Espanha, Europa em si, vem enfrentando o mesmo problema. Então, se está acontecendo no mundo, a gente vai trazer aqui no nosso canal. No Brasil, vem acontecendo também. Então, a gente vem caindo desde os anos 60, certo? Hoje, a nossa média é em torno de 1,6 e a tendência é cair cada dia mais. Então, existem vários cenários otimistas ou mais pessimistas. Vamos abrir agora
um ponto da OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é composta por 38 países, são 38 membros. E aqui traz algo bem interessante também. Toda essa mobilização que eu estou trazendo aqui para vocês traz uma interpretação. Menos pessoas nascendo, mais idosos vivendo, cada dia vivendo mais, menos jovens sustentando o sistema. Então, os números brasileiros também a gente vai trazer aqui, mas vamos dar uma olhada nesse mapa. Olha que interessante. A taxa traz 1,5 filho por mulher até 2022. Nós estamos 26. Então, olha aqui os países membros, né, dessa organização. Israel, né, que tem dentro do judaísmo toda uma questão de filhos ao mundo, eles também estão diminuindo. Ó. De 2,9 filhos por mulher, a média já está caindo para 1,5. Então isso não é uma situação só do nosso país, só da Europa e de outros países. Né? Ó, México vem caindo, está 1,8. Colômbia, olha aqui a quantidade de países. No mapa aqui também vocês conseguem enxergar, né, os países que fazem parte dessa organização estão em azul escuro e azul claro. Ó, Portugal 1,4, a Coreia do Sul 0,8, 0,7 agora, né, dados atuais. Espanha 1,2. Então, Japão 1,3. Então, realmente, galera, o que eu estou trazendo aqui para vocês, eu não estou falando só por falar. Eu estou trazendo dados importantíssimos para que a gente tenha uma consciência do futuro e até para situações de negócios também e para o nosso dia a dia. O que nós vamos fazer no futuro? Qual será o futuro, né, dos nossos filhos? Então, vamos seguindo aqui com mais dados e informação. Agora nós vamos trazer dados do Brasil, tá, galera? Dados do Brasil. É importante, ó. A taxa de fecundidade será menor nos anos de 2040. Nós estamos em 26, então daqui 20 anos a taxa vai cair exponencialmente. Ó, de 2,3, atualmente 1,7, 1,6, dependendo da pesquisa. Aqui está 1,5. E ó, a curva caindo, a previsão 1,5. E a tendência é baixar cada vez mais. Então, esse cenário, né, essa pesquisa, vem do IBGE, tá? É uma fonte que traz essa questão. Essa queda grande, né, de filhos dos anos 60 ali, se a gente for olhar anos 40, 6,16 filhos por mulher. Foi subindo, foi caindo, né? Tem por região, ó, Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então o pessoal fala, né, a gente aqui do Sul tem essa mania, porque o pessoal tem muito filho no Nordeste, por causa de bolsa, parari, parará. Mas quando você vai nos números, quando você entende, quando você sai da bolha, né, sai da discussão política e vai a fundo estudar, aprender, você começa a ver que não, esse cenário é na média, né, na média está caindo, ó, está caindo por região também e caindo consideravelmente. Claro que ainda assim, na região Norte e Nordeste, se olhar ali o azul, ele é um pouquinho acima da região Sul e Centro-Oeste. Claro, é um pouquinho acima, mas a diferença não é gritante como a gente escuta. Então, quando a gente pensa nisso, 1,5 filhos por mulher. Né? Aqui vem um contraponto que eu quero trazer para vocês. No futuro e essa projeção até 2030, qual cenário você pensa sobre isso? O que você acredita que vai ser daqui 10, 20 anos? Então, a grande chave é o Brasil já não está renovando sozinho. Não. Significa que menos nascimento, cada geração será menor. A geração dos meus avós era uma geração grande, a geração dos meus pais era uma geração grande, de 6, 7, 8 filhos. A minha geração, a geração de 3, e a geração do meu filho, 1, na média 2. Né? Mas ali, pelas tendências, 1. E com essa galera idosa, a pressão econômica da aposentadoria, saúde pública, vamos ter mais idosos que jovens, falta de trabalhadores no mercado. Olha isso, galera. Nos anos 2000, o Brasil tinha a média de 2,3 filhos por mulher. Hoje, já caiu para 1,5. E o pior, a previsão é cada vez cair mais. Então, o ponto é, o Brasil está crescendo? Será? Está encolhendo em silêncio. Essa é a grande realidade.
E isso te posiciona como alguém que pensa. Isso não é só sobre economia, isso é mudança de mentalidade. Pensem comigo aqui. Nossos pais tiveram muitos filhos com menos dinheiro. Concordam comigo? Né? Uma vida simples, uma vida mais humilde. Né? Eu me lembro que a gente tinha geladeira, tinha TV, mas assim, refrigerante lá final de semana. Doce, lá final de semana era muito caro as coisas. Doce de leite, salgadinho, só na compra. Iogurte era muito engraçado. Iogurte era só na compra do mercado, que era uma vez no mês. Então, eu não tive falta de nada na minha vida. Não tive. Mas não tinha tudo que eu queria. E meus pais tiveram 2 filhos. Né? E eu tenho 8 tios, né? Por parte de pai e 6 tios por parte de mãe. Então, tá na tendência dos números. Né? O que eu estou trazendo de exemplo da minha vida, do que eu vivo. Eu tenho 2 filhos. Então, hoje, nós temos mais acesso a recursos, a dinheiro, a informação. E temos cada vez menos filhos. Como explicar essa situação? A humanidade não vai acabar de repente. Claro que não. Só se a gente soltar bomba para todo lado. Aí tem uma tendência grande. Mas ela vai simplesmente parar de crescer. E esse resumo simples, galera, que eu trago aqui para vocês, que realmente essa estabilidade baixa vai trazer um problema estrutural gigantesco. Sabe? Porque hoje eu acredito que as pessoas não tenham filhos por propósito, carreira, escolhas do mundo moderno. Né? Ou às vezes insegurança, medo. São vários fatores que fazem que a gente não tenha filhos, mas um deles está atrelado à nossa economia do capital, onde a gente quer ter e ter cada vez mais. É algo incrível, né? Se a gente for pensar que esses gráficos não mostram só número, ele mostra uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento global. E o que mudou? O que mudou desde então? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, ele vai retratar um pouquinho a nossa correria diária urbana. Né? Trabalho, celular, 24 horas ligado, correria do mundo moderno, prédios. Então pensem comigo, o que mudou? É exatamente isso, o nosso ego. Né? O egocentrismo. Muitas vezes a gente quer ter a melhor carreira, ter o melhor trabalho, ter o melhor desenvolvimento pessoal, profissional, queremos viajar o mundo e curtir e aproveitar o momento que estamos aqui nessa terra. Mas, e a questão de servir. Cada vez mais as pessoas não querem servir ao próximo, que é um ensinamento, inclusive, bíblico e de um dos maiores de todos da humanidade, que foi Jesus Cristo, que serviu. Ele veio ao mundo e serviu, apenas serviu. Eu escutei esses dias alguém falando que Jesus Cristo foi fracassado. E aquilo me marcou muito. Mas perante o mundo ele foi fracassado. Ele não queria ter dinheiro, ele não queria ter bens, ele não queria ter documentos, ter uma importância, uma relevância no mundo. Não. Ele não queria ter ego, ele não queria nada. Ele só queria ajudar ao próximo. Né, que é um dos mandamentos, ajudar ao próximo, né, que é o segundo mandamento que ele diz, inclusive. Então, neste sentido, quando a gente tem filho, a gente entende que o eu vai ter que dar uma segurada. Eu vou ter que, às vezes, segurar aqui, segurar ali, né, talvez não fazer uma viagem que eu gostaria, mas eu vou ter que servir o meu filho, me dedicar de corpo e alma, de pequeno, grande, é o resto da vida. Então, esse ego, né, e também linkado, claro, não estou falando mal, mas um pouco ligado a esse empoderamento feminino, que as mulheres também querem carreira, querem isso, e está tudo bem, não tem problema. Só que elas acabam travando a fertilidade, porque vai deixando para ter filho cada vez tendo a carreira como prioridade. Então, primeiro tem a formação, a pós-graduação, a estabilidade financeira, para chegar lá dos 18, 20 até os 40. Então as mulheres começam a ter filhos mais tarde, isso também tem números falando. Antigamente as mulheres tinham filhos muito mais cedo, com 14, 15, 17, 20 anos. Hoje as mulheres têm filho a partir de 30 anos. Então esse também é um fator que está trazendo não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, o porquê que a gente não está crescendo em números de crianças, galera. É assustador, mas é a realidade que a gente vive atual. Por muito tempo, acreditamos que o problema era o dinheiro, mas hoje nunca tivemos tanto acesso e recurso. Então, o que mudou para você? Temos menos casamentos,
Casamentos cada dia mais frágeis, relacionamentos mais frágeis. A carreira em primeiro plano, liberdade acima do compromisso. Então, primeiro a gente quer a nossa liberdade, não o compromisso de cuidar de uma criança, levar na escola, trazer, ralar, servir realmente. Esse gráfico mostra, não só números, mas ele realmente mostra que estamos vivendo algo diferente. Ter filhos deixou de ser o padrão, era padrão. Mulher ter 2, 3, 5 filhos. E hoje virou escolha. As mulheres e os homens, os casais no geral, têm a escolha de ter filho. Tem uma escolha de ter filho. Isso, para mim, é o maior ápice da mudança desse quesito, é a escolha de ter filhos. Antigamente era padrão, normal ter filhos. Hoje é escolha. Então, por que estamos tendo menos filhos? Individualismo crescente? Será? Hoje, o foco no indivíduo e não mais na família, né? Essa autonomia que virou prioridade pessoal, acabou a construção coletiva, né, de ter filhos para ajudar, de ter filhos para crescer juntos, para conviver em comunidade, e hoje pensamos só na nossa carreira, na nossa performance. O que está cobrando tanto resultado? O mundo traz uma pressão insana para nós hoje, gestores, empreendedores, é muita pressão. E a gente não quer mais perder tempo, inclusive perder tempo com filhos. É isso aí, galera. É triste, mas é a realidade. O mundo mudou. A vida virou projeto de alta performance. Eu preciso ser bom no Instagram, no TikTok, eu preciso ser influencer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico. E as fragilidades emocionais, relacionamentos fracos, pessoas depressivas, cada dia mais. Porque perderam o propósito da família. Isso é número, eu não estou falando. Eu estou falando do que eu vivo e do que eu estou vendo na sociedade. É difícil, mas é a realidade, galera. Temos menos tolerância. Hoje está tudo mais descartável, mais líquido, mais apego às redes sociais. Hoje, cada dia mais, a gente não quer construir uma família porque é longo prazo. E nós queremos cada vez mais algo de curto prazo. Queremos antecipar as coisas por essa pressão da sociedade, por essa pressão do capital que faz parte do mundo moderno. Então, o empoderamento feminino, vamos tratar isso com inteligência, galera. As mulheres hoje estudam mais, trabalham mais, têm uma independência e está tudo bem, né? A questão é, essa conquista enorme das mulheres também mudou o comportamento dos homens, das famílias e a decisão de ter filhos. Ponto estratégico aqui para vocês. Filhos mais tardes, menos filhos. Ou seja, às vezes as pessoas nem querem ter mais filhos. É uma realidade. O custo emocional não é só financeiro. Ter um filho, claro, é pesado nos dias atuais. Eu concordo, eu tenho 2 e não é fácil. Né? Mas a pressão de criar o filho perfeito, a gente criou isso no capital. Eu tenho que ter meu filho perfeito, eu tenho que criar, eu tenho que ter o melhor berço. Não precisa de nada disso. Depois que você tem o segundo, você nem liga mais para berço, você põe na cama, põe do lado ali, pega a roupa do mais velho, né? No meu caso é 2 meninos, é mais fácil. Então, esse medo de errar, essa ansiedade, né? Essa dopamina 24 horas, isso está estragando a nossa vida. Esse imediatismo, eu quero viajar, eu quero liberdade, e filho não traz liberdade, mas no meu caso, os meus filhos é a minha maior liberdade. É a liberdade de trabalhar e poder voltar para casa, né, com a bênção de Deus e poder dar um beijo neles, curtir eles, é algo incrível, galera. Então, essa perda de propósito coletivo mudou muito. Antes de formar a família no natural, hoje muita gente forma por um quesito apenas de social. O ego, como nós já citamos, é algo que influencia muito minha carreira, o meu sonho, e não o sonho da minha família, do meu filho. Então pensa comigo, menos casamentos, relacionamentos frágeis, carreira em primeiro lugar. Então, mais escolhas e mais opções, menos construção. Pensem nisso. Quanto mais você tem, menos você escolhe. Você fica mais perdido. Essa dopamina vai consumindo. E quanto menos escolhas você tem, mais assertivo você é, mais vínculo você cria. E não é sobre estar certo, sobre estar errado, eu não estou julgando ninguém. É sobre como nossas escolhas vão influenciar o futuro, o quanto a nossa geração vai influenciar a geração futura. Nunca fomos tão livres e tão indecisos sobre o futuro. Ter filhos deixou de ser o padrão, virou opção. A liberdade aumentou
e a construção diminuiu. O mundo mudou e as famílias também. Agora vamos lá. Talvez o maior desafio da nossa geração não seja sobreviver, mas dedicar o que realmente vale a pena construir. Eu já tive a minha decisão. E você? Já teve a sua? Menos jovens, mais idosos. E um sistema que começa a conta não bater. A conta não vai bater, galera. Tá? Pensem nisso, a conta não vai bater. Um dia vocês vão lembrar desse vídeo aqui. Ver, cara, tá faltando mão de obra. Cara, tem muito idoso. Quem vai sustentar essa parada? Talvez os robôs? Talvez sim. De tudo que eu falei, vamos agora ver esse pequeno trecho, né, de uma entrevista da Globo que fala do desespero dos governos. Dá uma olhada. Já na China, o governo vai permitir que as famílias tenham um terceiro filho. A decisão foi anunciada hoje, depois da reunião do Partido Comunista. A China é hoje o país mais populoso do mundo, tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas a população está envelhecendo e a taxa de natalidade vem caindo desde 2017, ou seja, há mais mortes do que nascimentos a cada ano. Por isso, o governo diz que a medida é importante para preservar a vantagem do país em termos de recursos humanos. Em 2016, os casais foram autorizados a ter 2 filhos, mas a curva demográfica continuou caindo. Porém, os jovens afirmam que os gastos com moradia e educação dos filhos são muito altos e por isso é difícil ter mais de uma criança. Esta mulher acrescenta outro motivo. Ela diz que a sociedade chinesa é machista e que são as mulheres que acabam ficando com a maior parte da responsabilidade de criar os filhos. Bom, galera, pensem comigo. Se a China não deixava ter filhos lá atrás, nos anos 80, 70, e hoje liberou para 3 filhos, tá? Um país fechado no sentido político, né? Mas aberto no sentido econômico. Pensem comigo, se a China está preocupada com isso, se países como Hungria, França, pagam e pagam bem para você ter filhos, tá? Como o nosso Bolsa Família aqui, lá o Bolsa Família deles é tudo normal. Quanto mais filho você tem, mais tu ganha do governo. Japão já dá bônus para ter filho, mas bônus, assim, um bônus grande. Você teve um filho, toma o bônus. Eles não pagam por mês, mas eles dão um bônus. Então, se a China liberou, pensem comigo, há uma questão profunda nisso, certo? Talvez o problema nunca tenha sido econômico, mas sim emocional. Nunca tivemos liberdade, mas tivemos pouca vontade de construir o futuro. E você, tem vontade de ter filhos? Não tem? O que você pensa para daqui 10 anos? É difícil a gente pensar, porque a gente quer viver o agora. Mas e se a gente viver? Tem um vídeo legal de um cara que ele fala, o que você se arrepende na vida? Ele, eu me arrependo de ter gastado todo meu dinheiro. Mas por quê? Porque falaram que eu ia morrer e eu não morri e agora eu tô sem dinheiro, tô quebrado. Então pensem aqui, galera, nossos avós tinham menos e construíram famílias grandes, famílias maravilhosas que sentavam na mesa e compartilhavam o pão. E hoje temos mais escolhas e temos menos momentos de humanidade, menos momentos silenciosos com a nossa família. Um mundo onde cada vez tem menos crianças e ninguém percebe. Ninguém percebe. Vou mostrar um vídeo agora de algumas crianças. Por quê? Porque todas as vezes que eu vejo uma criança brincar, eu consigo enxergar. Consigo enxergar um pouco de esperança no mundo. Bora lá.
Pessoal. No Evangelho de Mateus, deixai vir a minhas crianças, e não as impeças, porque delas é o reino dos céus. A pureza, a alegria genuína de uma criança é algo real, que me traz esperança. Esperança de um mundo melhor. Talvez ainda há tempo de mudar, da gente subir a média para 2,1. Mas o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele é construído todos os dias pelas nossas escolhas. Escolhas silenciosas, que ninguém vê, mas que moldam o mundo, que ainda vai existir. Talvez a pergunta não seja se a humanidade vai continuar, mas se nós ainda queremos construir o que vem depois. Porque no fim, toda geração decide se continua a história ou se ela termina ali. É emocionante falar de crianças, porque quando eu vejo uma criança num parque, como a gente viu aqui brincando, meus filhos, me dá esperança de, quem sabe, ter mais filhos, de, quem sabe, deixar um legado maior, porque, no fim, todos nós somos pó e vamos acabar ao pó. Então, deixar um legado, deixar alguma coisa, pode ser muito além do que apenas viver o hoje, viver o trabalho e a correria do capital. Valeu, galera! Espero que esse vídeo possa trazer uma ideia para você do que está acontecendo no mundo, né, de uma reflexão do que acontece, não só na questão do inglês, que conecta o mundo aos negócios, mas também a cultura. E a cultura do mundo está mudando. Vamos fazer a diferença? Valeu, galera! Abraço! Tchau, tchau!